Meu colega de trabalho tentou me demitir por causa dos implantes mamários, então eu joguei uma carta reversa Uno. Eu sou um homem de 30 anos e estou aqui para contar a história do que aconteceu comigo no meu trabalho. Eu estava trabalhando em uma empresa de tecnologia como desenvolvedor de software há cerca de 2 anos quando comecei a notar que alguns colegas de trabalho me tratavam de forma estranha. Eles sempre faziam comentários sobre meu corpo e perguntavam se eu estava planejando ter filhos, o que me fez sentir desconfortável e envergonhado. Você está planejando ter filhos? Você tem implantes mamários. Eu ignorei esses comentários no início, pensando que eles eram apenas brincadeiras de mau gosto. Mas um dia, meu colega de trabalho mais próximo, que trabalhava na mesma equipe que eu, me chamou para conversar em particular. Eu preciso falar com você sobre algo. Ele disse que ele e outros colegas de trabalho estavam preocupados com minha imagem profissional e que os implantes mamários estavam afetando a forma como eu era visto pelos clientes. Nós não queremos que você seja vista como uma pessoa sexualmente atraente no trabalho. Eu fiquei chocado e magoado com essas palavras, sentindo-me como se estivesse sendo julgado por algo que eu fiz para mim mesmo. Eu disse a ele que não entendia por que isso era um problema e que eu estava apenas tentando me sentir melhor em meu próprio corpo. Mas você está fazendo isso para chamar atenção. Eu fiquei bravo e disse a ele que não era assim e que eu apenas queria ser respeitado em meu trabalho. Você está sendo muito sensível. Mas o pior ainda estava por vir, pois alguns dias depois, meu chefe me chamou para uma reunião e disse que havia recebido reclamações de clientes sobre minha imagem profissional. Eu preciso falar com você sobre algo. Ele disse que eu estava sendo demitido por causa disso, o que me deixou completamente chocado e magoado. Você está sendo demitido. Eu fiquei furioso e disse a ele que não era justo e que eu estava apenas tentando ser feliz em meu próprio corpo. Mas você está fazendo isso para chamar atenção. Eu decidi que não iria aceitar a demissão e que eu iria lutar por minha causa. Então, eu joguei uma carta reversa Uno e disse ao meu chefe que eu estava sendo demitido por causa de meus implantes mamários e que isso era um exemplo clássico de discriminação e sexismo no trabalho. Eu não entendo o que você está dizendo. E assim, eu consegui chamar a atenção da empresa para o problema e eles acabaram demitindo meu colega de trabalho que me havia feito essas coisas. Eu sinto-me feliz por ter podido lutar por minha causa e espero que essa história possa ajudar a outros a se sentir mais confortáveis em seu próprio corpo. Eu fui assediada pelo colega de trabalho por causa dos implantes que eu tenho, e eu só os fiz porque tinha células cancerosas. Ela me chamou para fora da sala e disse que eu estava sendo babaca por ter feito isso, então ela denunciou-me à área de recursos humanos por ter chamado-a de babaca. Eu consegui convencer muita gente a escrever declarações sobre todas as vezes que ela me assediou e, no final, ela foi demitida em vez de mim. Além disso, eu fui dita que não é isso que se chama um reverse Uno, mas eu não posso mudar isso agora. 4 anos atrás, quando eu tinha 24 anos, minha mãe morreu de câncer de mama e, como ambas minhas avós também tinham morrido disso, eu fui ao especialista para fazer uma triagem. E descobri que havia algumas células em um dos meus seios que poderiam ter se tornado cancerosas a qualquer momento. Eu poderia fazer uma mastectomia unilateral no seio com as células ruins, mas eles precisariam manter um olho na outra, então eu ainda precisaria de exames regulares para o outro seio. Eu poderia fazer uma mastectomia bilateral e remover todo o tecido mamário, basicamente eliminando o risco. Eu escolhi a mastectomia bilateral. Era, admitidamente, a opção mais drástica, mas após ver o que o câncer fez com minha mãe e avós eu não queria arriscar. Fui alertado sobre cicatrizes, mas disseram que deveriam ser relativamente menores. Não foram e fiquei com 2 enormes, rosadas, cicatrizes irregulares de cada lado do peito, cada uma cerca de 1 polegada de comprimento e meia polegada de largura, e isso me fez cair em uma depressão severa, onde chegou ao ponto de eu não sair da minha casa porque não queria que as pessoas me vissem, jogar fora os meus espelhos e ficar fisicamente doente ao olhar para mim mesmo. Eu fui a um terapeuta, que me sugeriu consultar um cirurgião plástico. O terapeuta disse que nunca normalmente faria isso, mas era claro que estava lutando com algo e talvez nunca superasse, e o terapeuta podia ver por que eu estava lutando com isso. Embora eu admita que o terapeuta me enviou para perguntar sobre a redução de cicatrizes. O cirurgião plástico sugeriu uma creme, um laser ou implantes. O creme não funcionou, e o laser era caro e arriscado, então eu escolhi os implantes. Meus seios naturais eram um F, então eu escolhi um DD ligeiramente menor. Desde então, minha saúde mental melhorou e sinto-me muito melhor com a forma como me vejo. Minha confiança aumentou, assim como meu autoestima. Eu sei que não deveria investir tanto em minha aparência, mas não estava exagerando sobre essas cicatrizes. Muito grandes, vermelhas e brilhantes, pontiagudas, elevadas, apenas muito ruins para olhar e eu odeio me ver, e agora elas estão escondidas com cuidado e você mal pode sentir. Eu sou de 28 anos e trabalho em uma empresa. Estou me saindo melhor do que estava. Minha colega, Gil, descobriu sobre o meu implante mamário, mas não sobre a doença, quando eu e minha amiga de antes da mastectomia estavam planejando uma viagem de férias e ela fez um comentário sobre mim subir em um avião com meus implantes, e Gil ouviu. No final do dia, toda a empresa sabia que eu havia feito um implante mamário, mas não por quê, e metade dezena de pessoas confirmaram que Gil havia contado para elas. Nos próximos meses, Gil fez muitos jogos e comentários sobre meu peito para colegas quando eu estava perto, em um momento dizendo que eu tinha mais plástico do que a Barbie e me chamando de falsa de 2 maneiras. Eu não ouvi isso mesmo, mas uma amiga da empresa me contou que Gil havia referido a mim como um saco de silicone em algum momento. Não sei exatamente o que foi com ela, mas em certo momento ela mencionou o NHS, então eu suponho que Gil pensava que eu havia feito os meus implantes gratuitamente com dinheiro do contribuinte. Eu havia feito a mastectomia no NHS, mas fui particular para terapia e implantes.
Eu perguntei para ela parar mais de uma vez, mas infelizmente os lugares onde eu havia conversado com ela eram locais como o elevador e o banheiro feminino, onde não havia câmeras, e a Gil apenas continuava fazendo comentários, independentemente de quantas vezes eu pedisse para ela parar. Não diria que era todos os dias, mas ouvi pelo menos 3 comentários por semana durante 3 meses. Cheguei ao meu ponto de ruptura quando eu, Gil e alguns outros colegas de trabalho estávamos almoçando, e eu referia-me a algo como sendo superficial e a Gil disse, você saberia tudo sobre ser superficial, enquanto fazendo um gesto para o meu peito. Eu reagi. Disse, você sabe por que eu tenho essas? Há alguns anos, os médicos encontraram células potencialmente cancerígenas no tecido mamário e eu fui aconselhado a fazer uma mastectomia e fiquei com cicatrizes enormes e feias no peito. Eu fui ver um terapeuta que me enviou para um cirurgião plástico, que me aconselhou a fazer implantes para esconder as cicatrizes e eu fiz apenas para poder olhar para mim mesmo no espelho sem chorar. Então talvez da próxima vez você quiser julgar alguém por ter feito cirurgia estética, você deveria perguntar a eles por que eles fizeram primeiro. E sentindo como se fosse um momento de mic drop, eu peguei minha comida e saí. Por toda a manhã, cerca de 1/3 do meu escritório veio até mim e ofereceu apoio, enquanto o restante me disse que Gil estava apenas brincando e eu era uma bicha. Eu repliquei que Gil era uma bicha muito antes de eu ser. Em seguida, recebi um e-mail do RH dizendo que queriam conversar comigo no dia seguinte, e quando liguei para obter esclarecimentos, mencionaram um ambiente de trabalho hostil, observação. Isso é supostamente um termo americano e tem pouco peso na Inglaterra, mas foi o que disseram ao telefone. Eu sabia da pessoa que assinou o e-mail e havíamos conversado anteriormente. Seu nome era Deb, e ela era amiga de Gil no RH, então estava bastante confiante em quem havia me denunciado. Eu havia lidado com Deb até então, e era seguro assumir que ela seria a pessoa responsável por revisar o meu reclamação comigo. No entanto, eu lembro vagamente de uma sessão sobre reclamações no contrato quando eu assinei pela primeira vez com a empresa. Eu folheei o contrato e havia uma parte na seção de reclamações que dizia que eu estava contratualmente autorizado a solicitar uma mudança do revisor se eu sentisse que meu revisor atribuído era preconceituoso. Ela chamava-se supervisor imparcial. Eu copiei a página e destaquei essa parte. Então, eu mensagei as pessoas que haviam oferecido apoio por meio do Facebook e disse basicamente, a hora pediu para ver-me. Alguém lembra de Gil me insultando ao seu rosto e estão dispostos a escrever e assinar algo dizendo que você ouviram e quando? Não todos estavam dispostos a ajudar, pois Gil é temida em escritório devido à sua amizade com a hora e gerenciamento, mas cerca de 20 pessoas estavam dispostas a me ajudar. Eu adivinhei aproximadamente quando eu havia perguntado a Gil para parar anteriormente, os 4 pedidos feitos nos últimos meses. Alguns horários eram fáceis de adivinhar pois tinham acontecido durante meu intervalo ou quando eu havia chegado ao trabalho pela primeira vez. E escrevi todos eles na lista, junto com uma estimativa do tempo em que o confronto no refeitório ocorreu e uma lista de nomes de quem estava presente no confronto no refeitório. Minha esposa, F30, está sendo manipulada psicologicamente por minha sogra, F58, e eu não fui babaca por cortar contato com ela. Eu cheguei ao trabalho ligeiramente cedo na manhã seguinte. Eu fui em volta de todos os que haviam me enviado mensagens e a maioria conseguiu me dar uma carta impressa e assinada. Alguns não conseguiram escrever uma, mas ninguém se importou. Isso não é exatamente as palavras como a 16 cartas para resumir aqui, mas o sentido era. Meu nome é nome deles. Eu trabalho com Gil Ashnam e OP. Em data, age, horário, aproximado, eu falei com Gil Ashnam, durante o qual ela se referiu ao OP como um insulto citado. Eu me senti que isso era inadequado pois estava relacionado diretamente à aparência de OP e estou disposto a ir mais longe para estabelecer que Gil Ashnam tem estado discutindo o OP no local de trabalho da mesma maneira por 3 meses agora, causando-me desconforto e criando o que eu sinto ser um ambiente de trabalho hostil. Assinado, nome deles. Eu acabei com cerca de 16 cartas, todas de pessoas diferentes, e uma delas estava no refeitório para minha conversa com Gil. Algumas até tinham listas pontilhadas de tudo que Gil havia dito sobre mim ou outras pessoas, e como descobri, Gil tem problemas com a aparência de muitas pessoas. Ela parece ter feito comentários sobre o peso de um colega de trabalho e algo antissemita sobre o nariz de outro colega de trabalho. Tudo isso foi incluído nessas cartas. Eu descobri que há cerca de 45 pessoas no escritório, então enquanto 16 não era a maioria, ainda é um número decente. As cartas não eram muito longas, a maioria tinha apenas um parágrafo, mas tinham todas as informações necessárias. Eu fui convidado para ir ao RH às 10 horas. Eu levei as cartas dos colegas de trabalho, a fotocópia da página do meu contrato e minhas datas e horários em uma pasta pequena comigo. Cheguei lá e Debbie era quem estava supervisionando a entrevista. Ela se levantou da sua mesa, pronta para me levar para outra sala. Eu imediatamente me virei para o outro funcionário do RH que estava lá e disse, então é com você, então. Debbie disse não, é comigo. Eu respondi que isso não me pareceria bem, pois meu contrato estabelece que tenho direito a um supervisor imparcial e enquanto dizia isso, retirei a página do contrato da pasta. Debbie leu, eu não deixei que ela pegasse o papel quando havia uma máquina de triturar tão perto. Debbie. Poderia ser imparcial. Eu respondi que não queria ser um problema, mas eu tinha informações de que a pessoa do outro lado dessa reclamação é amiga dela e meu contrato diz que posso ter um asterisco supervisor imparcial asterisco. O supervisor pegou um grande suspiro, pediu para o outro representante de RH vir com ele e os 4 nós todos fomos revisar a queixa. Agradeço-lhes por serem tão acolhedores, eu estava preocupado em ter me irritado, Debbie tirou a queixa e os 3 deles passaram por ela comigo. Debbie parecia homicida o tempo todo durante a entrevista, pois claramente havia antecipado demitir-me, ou pelo menos recomendar minha demissão. A entrevista foi mais ou menos assim. Levou como mais de meia hora e eles continuavam me fazendo perguntas iguais, mas com formas diferentes, então isso é uma versão drasticamente condensada.
Que, você disse lá fora que acha que Gil Lashnam relatou você. Por quê? Ah, a Gil tem um problema comigo há cerca de 3 meses agora. 4 anos atrás, um especialista identificou células potencialmente cancerosas em meu tecido mamário. Eu tive uma cirurgia para remover o tecido mamário, removendo assim as células e o risco. Depois da cirurgia, fiquei com grandes cicatrizes no peito. Fui a um terapeuta por baixa autoestima e depressão. O terapeuta sugeriu um cirurgião plástico que sugeriu implantes mamários para cobrir minhas cicatrizes. Tudo isso está em minha história médica, que você tem uma cópia em meu arquivo e minha permissão total para revisar. Porque você acha que isso é verdade. Aqui estão 16 declarações assinadas de diferentes colegas, testemunhando que Gil disse ao escritório inteiro que eu havia feito implantes mamários no dia em que ela descobriu e desde então comentou frequentemente sobre eles. Eles têm citações do que Gil disse a ele sobre isso e datas aproximadas e horários. Asterisco datas aproximadas e horários, asterisco. Ninguém sabia que isso seria levado ao extremo, então ninguém realmente tomou notas quando aconteceu. Eu acho que o evento ou eventos que levaram diretamente a essa reclamação de assédio foram quando Gil contou para todos sobre meus implantes de mama sem minha permissão, mas em relação à queixa feita contra mim, provavelmente foi o que aconteceu há cerca de ontem no salão de refeições. Gil fez um comentário sobre eu ser superficial enquanto fazia gestos para minhas tetas e eu repliquei com uma versão abreviada da minha história médica relevante e terminei com um comentário sobre a importância de obter a verdade completa. Há câmeras no salão de refeições, então estou certo de que vocês conseguirão encontrar essa conversa. Eu admito que poderia ter lidado melhor com a situação, mas após 3 meses eu senti que precisava pôr os pés para o ar. Aqui está uma lista de nomes das pessoas que também estavam presentes. Havia 6 pessoas na mesa, incluindo eu e Gil. Uma dessas pessoas é também nas cartas, e escreveu sua conta da conversa e assinou. F. Você havia tido uma conversa com a Gil antes disso sobre seus comentários sobre você? Eu me senti desconfortável e magoado com esses comentários que ela fazia, então pedi para ela parasse. Ela não foi informada sobre meu histórico de câncer em nenhum momento durante esse período. Bem, acho que estamos terminando aqui. Meu supervisor se levanta e diz isso. Ele me estende a mão e me envia de volta à minha mesa, dizendo que eu ouviria deles após eles terem revisado as provas, cartas, CCTV, histórico médico e qualquer outra coisa que já tinham. Voltei para minha mesa, abri meu currículo e preparei-me para começar a busca por empregos novamente. Eles chamaram a pessoa que escreveu a carta e estava presente na conversa no almoço para uma reunião com o RH. Eles voltam 10 minutos depois. Os outros que estavam na conversa do almoço foram chamados um por um, exceto Gil. Todos eles saem por cerca de 10 minutos e voltam, encontram um colega de trabalho e dizem que a hora quer falar com eles. Eu estava lá na hora, mas não escrevi uma carta. Eu estava apenas observando. Era como se estivessem chamando todos nós um por um para saber o que havia acontecido no almoço. Agora, finalmente, Gil é chamada. Ela sai por cerca de 30 minutos e volta fumegante. Ela me olha com raiva enquanto eu trabalho, mas eu ignoro ela. Eu estava lá quando Gil saiu para ser entrevistada pela HR. Ela parecia muito nervosa. Sim, e agora que ela voltou, parece que está com raiva de alguém. Quase às 4h30, Gil é chamada novamente para a hora. Às 5 da tarde, todos estão saindo ou se preparando para sair quando Gil entra de volta na sala. Ela me olha com raiva enquanto ela arruma sua mesa. Ela então começa a contar para qualquer um que estiver disposto a ouvir que eu a demiti antes de empurrar seu caminho para o elevador. Eu estava lá quando Gil entrou de volta na sala e me olhou com raiva. Eu não sei o que está acontecendo. Sim, e agora que eu estou saindo, parece que a situação está piorando. Chega 1h30 da hora. Meu caso foi encerrado. Papéis de prova são frequentemente a ruína das pessoas mesquinhas e vingativas. Eu já vi isso várias vezes na minha vida, e geralmente forneço esse papel de prova, e sempre é satisfatório. Esta foi excepcionalmente satisfatória. Bônus, agora você pode dizer às pessoas que seus seios são tão magníficos que fazem as pessoas perderem o emprego. Eu quero dizer, se você quiser. Eu li essa história de uma vez só. Não consegui parar de ler. Eu achei muito bem escrito. Normalmente, eu fico irritado com postagens longas, mas essa foi escrita de uma forma que me fez querer continuar lendo. Bom, Gil deveria ter agido como um adulto e não como uma criança de 2 anos tentando exercer poder. Ela deveria ter se comportado de forma mais madura e menos infantil. Eu ainda estou triste em ver como as pessoas mudaram de opinião quando souberam que ela teve uma ampliação mamária, em vez de respeitar a autonomia corporal das pessoas. Esse assédio é um problema, independentemente do contexto. Muito bem feito e bem relacionado, uma contribuição perfeita para o Pro Revende. A puta merecia ser demitida, e estou feliz que você conseguiu fazer isso. A Gil conseguiu que eu fosse demitida. Ela simplesmente não admite isso pra si mesma. Ela sabe muito bem que é uma mulher chata e gáfica que se excedeu completamente. Foi a primeira parte disso que foi postada no a meia babaca. São coisas que soam familiares. Sim, ele foi tirado porque supostamente eu não sou o babaca. Eu fui babaca por gritar com meu namorado de 25 anos depois que ele esqueceu nosso aniversário de namoro? Bem-vindo. Muito bem-vindo. Eu chamo Gil de uma puta. Peço desculpas que ela e todos aqueles outros pessoas tenham te importunado. Diga a seu marido obrigado. Não sei qual o nome de tela dele, mas todos lá foram muito úteis e ajudaram a lidar com a Deb. Eu realmente chorei ao ler isso, então suponho que agora ambos tenhamos feito o outro chorar. Não consigo imaginar ter tido tantas cirurgias, depois da primeira que me deixou aquelas cicatrizes eu não queria sequer começar a reconstrução. E você está brincando?
Eu desejo ser tão forte quanto você era. Tive 2 ataques de pânico pela manhã da primeira cirurgia, quase desistir várias vezes, e a segunda foi ainda pior. Depois da primeira vez eu nunca mais queria que nenhum profissional médico me tocasse novamente. Estou bem, estou vendo terapeuta ainda, mas durante aqueles 3 meses odiei ir trabalhar. Tudo isso aconteceu há cerca de 10 dias e estou tirando uns dias de férias amanhã até sexta-feira apenas para me dar um tempo daquele pessoal ainda lá que gostava de Gil. Ninguém fez mais comentários sobre meu peito, mas a recepção foi menos do que acolhedora. O supervisor claramente não estava feliz com Deb, mas eu não sei até onde isso irá. Espero que ele tome nota. Minha história começou como post-it notas. Apenas a data e hora, onde estávamos e o que foi dito. Então, por exemplo, almoço, 10 de agosto, sala de almoço, chamou-me de superficial enquanto fazendo gestos para meu peito e então eu apenas digitei isso. Com o caso da sala de almoço, havia pessoas lá, então também notei quem estava presente. Eu não sei bem quantos anos Gil tem exatamente, mas velho o suficiente para ter filhos na universidade e cabelo completamente grisalho. De fato, parece que os funcionários abaixo de 40 anos estão do meu lado e os acima de 40 anos estão com ela, então talvez seja uma questão de geração? Parece que a opinião dos funcionários daqui é dividida entre mim e Gil. O demitido foi há cerca de uma semana e a perseguição aconteceu nos 3 meses antes disso. Eu estava bastante orgulhoso de mim mesmo, mas assim que eu disse perseguição sexual, tudo foi feito para resolver o problema antes que ele se escalasse. O que realmente me chocou foi que, em vez de apenas se desculpar ou recuar ou até mesmo parar com isso, ela denunciou-me. Se fosse o contrário e eu estivesse no lugar da Gil, eu iria embora com a cauda entre as pernas logo após. Qualquer um dos amigos dela ainda está aqui e me odeia. Um pouco menos de 1/3 da equipe do escritório também me odeia. Estou tirando a próxima semana como férias apenas para ter uma pausa deles. Mas por cada pessoa que me odeia, há 2 que estão felizes porque ela está fora. Eu sei que ele não estava feliz com a Deb, mas não sei até que ponto ele estava insatisfeito. Ela ainda está por perto do prédio, vi ela entrar alguns dias atrás, então ela tem um emprego, mas espero que ele esteja mantendo um olho nela. Apareceu que a menina que trabalhava lá, cujo nariz Gil fez piada, foi demitida e não se aposentou como eu pensei, então talvez isso faça com que o supervisor revise seus casos antigos? Sim, mesmo se eu estivesse apenas para o caso de precisar, ela ainda não tinha o direito de falar comigo assim. Eu sinto apenas pena da pessoa que terá que trabalhar com ela no futuro.